Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu sou a Jane. Eu vou falar sobre o período do Renascimento. O Renascimento ocorreu entre os séculos XIV e XVI, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e ele surgiu como um desenvolvimento artístico, político, científico e cultural na época, onde também ocorreu a mudança do pensamento europeu, baseado então na recuperação dos conhecimentos clássicos desenvolvidos e disseminados pelos gregos e romanos. Esse processo de desenvolvimento ocorreu durante o questionamento dos ensinamentos católico medieval, onde a sociedade solicitava esclarecimentos racionais e filosóficos para compreender o mundo. E foi possível esse desenvolvimento com muita eficácia diante do cenário comercial, do cenário econômico que a região passava na época. O processo de feudalismo estava em crise diante da dinamização que o comércio estava captando na região, e essa dinamização estava ocorrendo justamente pelos acontecimentos das cruzadas, que culminou na abertura do Mediterrâneo para a comercialização entre Ocidente e Oriente. Essa comercialização beneficiou algumas cidades que foram então o berço do Renascimento, né? Algumas das cidades mais beneficiadas foi Genova, Veneza, Florença e Roma, que são cidades que faziam parte da Península Itálica, né? Ali a região que a gente conhece da Itália. Inclusive os maiores artistas, os mais conhecidos pelo menos, são justamente italianos. Dentro do Renascimento houve muitas características específicas desse período renascentista que trazem especificidades para esse período. Uma delas é o desenvolvimento cultural, né, na questão da pintura, da escultura. Outra parte é a literatura, que traz todas essas partes culminam em uma característica muito específica desse período, que é o antropocentrismo, que trabalha muito o humanismo, né, que é o homem como centro do mundo. Por fazer parte dessa disseminação de pensamento, a teoria de que o homem é a principal criação divina. E isso está muito presente nas obras, tanto na literatura quanto na pintura, na escultura. Algumas muito conhecidas, como Mona Lisa, de Da Vinci, A Última Ceia, acredito eu que também de Da Vinci, isso. A Criação de Adão, de Michelangelo. O Teto da Capela Sistina, que é uma pintura também feita por Michelangelo. E a Escola de Atenas, feita por Rafael Sanzio, em 1509. Todas elas fazem parte desse período e que retratam o homem, o ser humano, dentro do centro da obra, como o espaço central daquela obra. Assim como as esculturas. As esculturas naquele processo renascentista também teve o homem como o foco. Inclusive, alguns deles utilizavam estudos de anatomia para fazer as suas representações artísticas. Tanto que um desses principais artistas, que é o Michelangelo, ele era anatomista, então ele utilizava muito nas suas esculturas e pinturas os seus estudos feitos sobre a anatomia humana, as suas representações das particularidades, das partes do corpo, do desenvolvimento do ser humano, era tudo representado dentro das obras. A outra característica importante desse período, que foi o que fundamentou todo o período de todo esse processo renascentista, é o racionalismo, né? A busca do entendimento e compreensão, a verdade do mundo
questões racionais, em vez de acreditar apenas que tudo era por questões e determinação divina, como era até então, no período em que a Igreja Católica fazia todo o comando dos conhecimentos, dos livros, do ensino, no período anterior. Nesse período também ocorreu uma grande ascensão da burguesia, porque, como falado anteriormente, o processo todo renascentista foi marcado pela ascensão e pelo crescimento, né, do comércio entre o Oriente e o Ocidente, que possibilitou o acesso a novos conhecimentos de outras regiões e trouxe para dentro da Península Itálica a possibilidade de novas criações artísticas e culturais. A ascensão da burguesia também potencializou o Renascimento, porque alguns dos burgueses, algumas das pessoas, inclusive a igreja, faziam uso de muitos recursos para fazer o pagamento, para fazer a promoção daqueles artistas renascentistas. Utilizavam dos seus recursos comerciais, dos seus recursos financeiros para promover as obras renascentistas, e o que fez com que toda a Europa, em pouco tempo, fizesse a utilização e fosse tomado pelo movimento renascentista. Como eu já citei algumas obras dos pintores e escultores, vou citar também algumas literatura, escultura, que são parte do Renascimento, para quem tiver conhecimento ou para quem deseja conhecer um pouco mais das obras. Temos a Divina Comédia, de Dante de Alighieri, Romeu e Julieta e Hamlet, de Shakespeare, são obras renascentistas. Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, que é um escritor espanhol. Na arquitetura temos a Cúpula de Santa Maria de Sfiori, de Filippo, e temos a Capela Pazzi, também de Filippo, do século XIV. Nas esculturas temos duas esculturas de Michelangelo, que é Davi e Pietà, e duas outras esculturas de Donatello, que são São Jorge e Judite e Holofernes, são também do século XIV.